internauta, beleza? Aqui é o professor Davi Lopes, eu sou matemático por diversão. Ai, que delícia! Finalmente, rapaz, vamos fazer aqui o comentário 1000 grau que vocês estavam pedindo tanto. Ah, professor, vamos comentário 1000 grau da prova do IME da segunda fase. E aí, o que você achou da prova? Aquela opinião zoeira? Aqui, né, finalmente vamos fazer esse comentário, certo? Uhul! E se você gosta desse tipo de vídeo, comentário divertido, né, zoeira e tudo mais, já aproveita, deixa o like aí no vídeo, certo? Curta, compartilhe, se inscreva no canal também, nos ajude a chegar aos 800 inscritos, estamos bem pertinho, rapaz. Eu conto muito com a sua ajuda, amigo internauta. E também ativa o sininho para não perder mais nenhuma notificação, nenhum vídeo, né? Certamente que sim. Então antes de partirmos aí pro comentário 1000 grau, né, só falar aqui um pouquinho o que é que eu achei da prova, tá certo? Eu achei a prova da segunda fase uma prova super bem elaborada, certo? A banca do IME, ela realmente tá de parabéns, fez uma prova assim bem equilibrada, botou questão fácil, questão média, questão difícil, assim, procurou juntamente com a primeira fase abranger a totalidade do conteúdo. Então eu acho que os caras estão de Parabéns. A prova tá maravilhosa e assim, né, nesse comentário aqui eu vou falar um pouquinho das questões, assim, só que é de uma maneira zoeira, tá? Não é pra ser levado muito a sério, então se eu for falar algum negócio mais pesado assim, é só brincadeira, tá, pessoal? A verdade é que eu adorei a prova, tá certo? Tô só falando mesmo, só pra gente se divertir, dar umas risadas. Eu achei a prova sensacional, certo? De verdade, mesmo assim, eu achei a prova maravilhosa. Uma dádiva dos ninjas. Sem mais enrolação, bora ver aí como é que vai ficar esse comentário zoeiro, beleza? Lembrando que aqui eu vou passar alguns bisus e também vou passar um pouco assim a opinião, digamos assim, mais 1000 grau, né? O espírito 1000 grau de ser mesmo, tá certo? E se você quiser ver as soluções oficiais, escritas e tudo mais, você pode entrar no link aí que eu vou deixar na descrição. Você pode ler com calma que a gente só tá a fim de se divertir. Agora eu tô a fim de relaxar. Então, partiu pro vídeo. Bom, galera, e a primeira questão da prova, né, é uma questão que envolvia duas equações de segundo grau, falava sobre as raízes, que é um tal IPG e tudo mais. E o bizu para a gente poder resolver essa questão é bem simples, é você analisar soma e produto, né? Você vê que a soma aqui A mais B é 4, a soma aqui C mais D é 36, você sabe que eles estão em PG, aí você escreve os termos de PG e aí vai fazendo as contas e sai o problema bem rapidinho, né? Então a primeira questão, uma questão bem convidativa aí, né? Bem fácil, parece até aquele momento assim que a 10 de 10 pega e chama você. E aí, gatão? Bora lá pra casa. Aí o gaiatão, né? Eita, macho, é hoje que vai dar certo, ó, com a mulher. O cara já vai logo empolgado, né? Aí basicamente essa primeira questão é desse jeito, né? Pra dar aquela empolgação inicial, tá certo? O cara achar que, caramba, hoje o negócio tá bom, mas sabe como é que é a morena, né? Primeiro ela te ilude, te seduz e tudo mais, depois você vê que ela não tem coração, né? E basicamente aconteceu a mesma coisa também com a prova do IME, né? Se bem que acontece todo ano, né? Bom, galera, e essa questão 2 aqui, né, é uma questão envolvendo números complexos, onde ele pega uma parte imaginária, parte real, aquela coisa toda, né, e a princípio parece que a questão é meio complicada, mas ela envolve apenas um bizu simples, que é você pegar um número complexo e escrever na forma A mais BI. Por quê? Porque quando você faz isso, devido a essa informação, você já percebe que o A e o B, quando a gente coloca no plano de Argand de Gauss, ele fica aqui mais ou menos numa região retangular 20 por 20, né? E essa parte aqui, né? Essa parte, pessoal, a gente vai usar o truque de multiplicar pelo conjugado para poder deixar o denominador um número real. Então, sei lá, você pode botar Z sobre Z, aí aqui vai ficar 20 que multiplica A mais BI sobre A2 mais B2, né? E aí você pode simplesmente filtrar a parte real, a parte imaginária e analisar esse cara entre 0 e 1 e você vai perceber que essa condição significa o cara tá justamente enclausurado aqui em duas semicircunferências. Na verdade seriam duas circunferências, só como o cara aqui tá dentro desse quadradão, você vai ter que colocar essas bolinhas mais ou menos desse jeito, né? Aí ele pergunta a área da região S, né? Apesar de ser um problema mais algébrico, mas no final ele tem um toque geométrico bem bacana, né? Então, basicamente, você pode fazer, né? Você pode calcular essa areazinha aqui, né? E depois tirar as bolas aí, né? E Você destruiu o meu ovo! tirando as bolas, a coisa fica
mais fácil, né? Nossa, isso ficou meio estranho. Mas enfim, né? Então essa é uma questão não tão fácil quanto a primeira, tá certo? Mas é uma questão também convidativa, né? Parece aquela morena, né? Que te chama, tu aceita, ela vai te iludindo e tudo mais, né? Linda morena, você tá ligado? Mas aí, quando você for chegar na questão 3, você vai perceber que a morena não tem coração. E os elaboradores do IME também não. Mas no fundo eu só tô brincando com você. Muito afiado! Bom, galera, e finalmente aqui vamos ver a questão número 3, certo? Que aí na questão 3 a prova começa a engrossar o caldo, né? Aí o Moreno começa a mostrar que não tem coração, os elaboradores da prova do IME começam a mostrar que não tem pena, que Deus perdoa, eles não, né? O negócio começa a ficar bem louco aqui na questão 3, né? Empolgante. E como é que é a questão 3, né? Basicamente ela fala ali sobre um modelo de placa, o modelo antigo de placa no carro, dos carros do Brasil é XYZ1234, isso aqui XYZ podem ser letras quaisquer, 1, 2, 3, 4 números, aí estão pensando em mudar um modelo novo, né? Botar um modelo novo ali, só poder pegar o nosso dinheiro, né? Sabe como é que é esse negócio aí, né? De tributação, imposto, roubo, quer dizer, enfim. Então, pessoal, aqui ele fala o seguinte, pô, vamos supor que eu peguei a placa aqui, o IME 2019, e eu tô querendo ver como é que ela vai ficar no modelo novo. Só que é claro, o modelo novo dá pra encaixar perfeitamente, mas ele quer pelo menos um encaixe que tenha 3 coincidências, né? Aí eu fico até imaginando, né, como é que o elaborador da prova do IME pegou e elaborou essa questão. Ele deve estar lá no meio do trânsito, engarrafamento, estressado, tudo. Aí começou a ver uns caminhão passando, sabe como é que é caminhão, né? Tem umas placas mó engraçadonas, não sei o que. Ele deve ter pensado, rapaz, acho que eu já sei como é que eu vou ferrar os alunos, ó. Eu vou pegar aqui e fazer uma questão envolvendo placa de caminhão, né? Tem umas placas engraçadas e tal, umas coincidências muito loucas, não sei o que. Aí eu vou pegar e fazer o seguinte, rapaz, eu vou trabalhar como é que vai ser as coincidências em relação à placa do IME 2019, né? Porque sim, tá ligado? Mas enfim, né? Mas voltando aí à questão, né? A questão pede basicamente para você contar quantas placas, o modelo novo tem pelo menos 3 coincidências com a placa IME 2019, né? E aí, basicamente, quais são os bizus, né? O primeiro deles é você separar em casos, porque você pode ter coincidência aqui, aqui, enfim. Você vai separando em casos e aí você vai ter essencialmente 3 casos a analisar. Só que algum desses casos, sabe? Eles meio que têm elementos em comum, né? E como é que a gente vai poder fazer para poder não contar repetidas vezes esses elementos em comum? Aí é que vem o segundo bizu, né? Que é justamente o princípio da inclusão e exclusão, né? Aí você vai, né? Você conta um caso, conta quantos caras ali tem essa coincidência, essa, aí depois você conta quanto é que tem na interseção, aí vai tirando, aí sabe como é inclusão e exclusão, né? Tira, bota, né? Enfim. Eu adoro! Ah, eu também! E aí vai ficar nessa brincadeira aí, e aí você consegue calcular a resposta bem direitinho, né? Então é um problema de contagem bem simpático, bem divertido, assim, só dá conta pra mas tirando isso, o problema, ele é bem bolado, assim, eu achei ele bem bacana, porque ele trata de situação bem criativa, né? Assim, as novas placas e tudo mais. Eu achei um problema bem divertido mesmo. Mas, amigo internauta, se você acha que a pauleira ficou só na questão 3, meu filho, é porque você ainda não viu a questão 4. A questão 4, meu Deus! É daqui pra pior, meu irmão. Muito bem, galera. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a questão 4, que na minha opinião foi a questão mais difícil de toda a prova, né? Pra você ver como é que os caras do IME são mala, né? Os bichos pegam, botam lá questão 1, questão 2, pra animar você e tal, e bota questão 3, questão 4, pra baixar a autoestima, né? Mas pelo menos na prova do IME, né, a gente pode pular as questões, seguir em frente e tudo mais, né? Diferentemente do coração da morena, que a gente fica triste pra sempre, né? Consegue pular. Tell the feeling like I'm trapped in my damn mind. Tell the feeling like I'm rapping a damn lie. Tell the feeling like my life is a damn game. Nigga really wanna die in the nighttime. Mas enfim, né? A questão 4 é uma questão bem difícil, mas nem por isso deixa de ser muito interessante. Bora dar uma analisada nela aqui, beleza? E a questão diz o seguinte, né? O João e a Maria, eles estão jogando aquele jogo de dado, né? O cara pega, fica jogando lá e puf, cada um joga 3 dados, né? Aí eles olham o seguinte, rapaz, onde tem mais dados iguais, essa pessoa ganha, né? Caso aconteça de, sei lá, as pessoas terem dados iguais repetidos e um tem mais dados do que outro, o outro ganha. Enfim, você pode dar uma lidazinha, enunciar um pouquinho
chatinho de entender, mas depois do tempo você vê que o jogo até de certa maneira é natural, né? Eu acho até que os caras estavam jogando RPG. Assim, né? Hoje em dia os RPG é tudo PC moderno, o computador pega e calcula as probabilidades, o cara dá uns critical hit, não sabe nem como é que calcula. Don't you critical me. Don't you fucking do it. Mas antigamente, que o cara tinha que fazer ali tudo no papelzinho, tabelinha e tudo mais, a gente jogava RPG mesmo com os dados, né? Calculando as probabilidades ali, jogando na hora. E o legal é que RPG raiz, aquele de você jogar anotando no papel as coisas e tudo, ali era emocionante, né? Primeiro que é o mestre e o cara poderia ser o cara mó sacana, né? De repente mudar as regras só pra ferrar o cara. Meu irmão já comi muita porrada, velho. Só nessa brincadeira aí. E outra também que a própria probabilidade em si de jogar os dados, né? O cara ali fica jogando e aí o cara joga assim, aí, puf! Valha-me Deus, eu consegui 3 dados igual, ó. Eita, agora é que é critical hit, agora eu acabo com você, ó. Tá saindo da jaula, monstro! Aí o cara pega e fala assim, Tu vai dar critical hit, pô, vou dar um critical hit maior. o cara pega, joga os dados ali, né? Fala umas maracutaia aqui pra poder deixar o número igual no meio. Aí joga, aí consegue mais dados. Aí já viu, né? A gente brinca com a probabilidade, aí dá uns critical hit um no outro, aí tem uns negócios muito roubados, enfim, né? RPG raiz é massa demais, né? Eu acho que o cara tava jogando esse RPG raiz e decidiu ter a ideia de criar essa questão, né? E aí a pergunta basicamente é bem simples, né? Sabendo que o João jogou 2 dados iguais, qual é a probabilidade de Maria ganhar o jogo, né? E aí, pessoal, a grande ideia, a grande sacada é você perceber que toda vez que você tem probabilidade envolvendo dado, lançamento de moeda e tudo mais, sempre leve em conta a ordem, certo? Em que eles aparecem, tá? No caso, eu fiz até um vídeo um tanto recente, né? Falando sobre esse negócio da probabilidade de jogar dado e tudo mais, vou deixar até aí na descrição. Mas o principal bizu é levar em conta sempre a ordem dos dados. Beleza? Por mais que a gente não saiba exatamente a ordem, mas leve para poder calcular a probabilidade. Entendeu, mano? No caso aqui, como a gente tem envolvido 6 dados, a gente coloca as coisas em sextuplas. Então você vai ter que contar todas as sextuplas que satisfazem o problema, né? E daí fica um problema mais de contagem mesmo, né? O problema acaba se tornando difícil porque ter essa ideia de separar em sextupla, analisar caso a caso e fazer umas continhas é uma ideia um tanto trabalhosa, mas é a ideia certa a se fazer. E é isso, né? Depois que você faz isso, a questão ela se desenrola sem maiores problemas, beleza? Então é uma questão muito interessante, muito bonita, né? Nossa, chega eu me emocionei aqui, né? Lembrando do tempo que eu jogava RPG, eu era um moleque rei de 8 anos e tal. Eu não entendia de probabilidade, mas eu adorava jogar mesmo assim, eu vivia achando que era roubado e tal. Depois que eu aprendi matemática, né? Eu aprendi como é que funciona esse lance de probabilidade, aprendi a roubar um pouquinho também, né? Mas, detalhes à parte aí, né? Bora lá pra questão número 5. E a questão 5, pessoal? A questão 5, certo? Já é uma questão um pouco mais fácil aí do que as questões 3 e 4, mas também é uma questão um tanto trabalhosa, né? Ela fala basicamente sobre duas matrizes, né? Ela diz que elas são semelhantes se existe uma matriz invertível P, tal que essa condição daqui ocorra, certo? Ele pede para fazer 2 itens. O item A, provar que o determinante de A é igual ao determinante de B. E o bizu para esse item é bem simples, é só você aplicar o teorema de Pinet, né? O det de A vezes B é igual ao det de A vezes o det de B, né? Aí você aplica o det aqui, esse det do P cancela com o det do P a menos 1, e você acaba tendo det de A igual a det de B, né? Será que é esse mamão com açúcar? Aí o item A já dá aquela convidadazinha, né? Depois de ter desiludido aí a gente na questão 3 e 4, o cara pega e vai amansando de novo, né? Bate, aí dá um carinho, aí bate um pouquinho mais, aí dá um carinho, né? É sempre assim, né? Essas provas é sempre desse jeito, né? É claro. E aí o item B, ele pede para explicar porque que o C e o D, eles acabam sendo matrizes semelhantes, né? E aí a ideia para resolver o item B é você pegar, chamar a matriz P desse cara, tentar verificar isso daqui e abrir conta, né? Conta pra caramba, bicho. É surreal. Mas cara, o que eu queria chamar a atenção, certo, aqui, é que o seguinte, essa questão de matrizes, tá? É uma questão meio que contra-intuitiva, porque você olha assim, né? Você pensa, rapaz, matriz semelhante, tem que ter algo de semelhante entre elas, né? Só que você olha assim, essa me diz uma coisa, o que é que essa matriz aqui tem de semelhante com essa daqui?
Não tem nada, velho. O cara olha assim, velho. Não, nada a ver, irmão. Então, por que é que essas matrizes são chamadas de semelhantes, certo? A explicação, ela vem através do polinômio característico, tá, pessoal? Como assim? Não entendi. Então, pessoal, a origem do nome semelhante, tá? Ela vem do fato de que duas matrizes elas são semelhantes quando elas compartilham o mesmo polinômio característico. E por compartilhar os mesmos polinômios característicos, elas compartilham mesmos autovalores, autovetores, e existe uma matriz de transformação de base, que no caso seria essa matriz B, que leva uma na outra e tal. Então, a semelhança, ela não é semelhante no sentido de você olhar para os numerozinhos das matrizes, é semelhança no sentido mais técnico, tá certo? No sentido mais envolvendo aí a álgebra linear dos autovalores, tá? Eu não entendi esse final, quer dizer, não entendi foi nada. E assim, né, parece até meio bizarro, né, mas o conceito de semelhança de matriz, ela tem total diferença, assim, dos conceitos de semelhança de geometria, de figura plana que a gente vê por aí, né? Só para você ter uma ideia, essas matrizes aqui, embora elas sejam proporcionais, né, essa daqui é o dobro dessa, mas por incrível que pareça, essas duas matrizes elas não são semelhantes, né? Você pode até calcular o polinômio característico e você vai ver que elas não compartilham o mesmo polinômio característico. Então, Que viagem é essa, velho? então é meio bizarro, né? Você pensar assim, poxa vida, logo quando a matriz parecia mais semelhante, aí ela não era semelhante. Agora quando a matriz aqui, uma não tem nada a ver com a outra, aí são semelhantes. Né? Mas vai entender esses doidos. Parece até que a teoria de matriz é tudo que nem o Brasil, né? Tudo funciona ao contrário e tudo tal. Não, mas tem um significado profundo, tá, pessoal? Tudo na matemática sempre tem um significado profundo. No Brasil não, né? Aqui não faz sentido, a lógica não funciona, enfim, né? É verdade. Quer dizer, às vezes não. Mas questão 5, uma questão bem legalzinha de matriz, envolvendo justamente esses conceitos aí. Bora ver aí a questão de número 6. E aí, galera, a questão 6, né? Uma questão que a princípio mede um medo danado, porque o cara olha assim, pá. É o quê? Porrada de complexo com logaritmo. Aí o cara fica desesperado, né? Meu Deus do céu, Berg. Meu Deus do céu. Mas galera, essa questão, né, apesar de ser meio feiosa e tudo, na verdade ela é bem simples, né? Basicamente, você só precisa saber esse primeiro bizu aqui para simplificar, que o e elevado a θ, ele é cosseno mais e seno. E quando você substitui aqui como cosseno de 2x mais e seno de 2x, esse rapazinho aqui ele se cancela e você acaba ficando com uma inequação dos números reais, né? Ou seja, o cara que olha assim, né? Rapaz, essa questão aqui é extremamente difícil, né? Essa questão aqui não dá nada pra resolver. É mentira! Pois é, né? Acaba se tornando mais uma equação de logaritmo mesmo, né? Coisa mais tranquilazinha e tal, mas pessoal, antes da gente sair e resolver qualquer equação, inequação, uma coisa que sempre tem que ser colocado em mente. Analisar a condição de existência, tá? Como você vê, isso aqui acaba se tornando um número real, mas você precisa que o seno ele seja positivo para poder o logaritmo dele existir, beleza? Então, analisando isso, a gente vê que é uma questão de boa, bem tranquila, assim. Diferentemente da questão 5, né, que o começo parece ser bem convidativo, depois lasca tudo, né? Aqui na questão 6 não, né? É exatamente o contrário. O começo parece ser assustador, mas depois ela se torna bem convidativa, beleza? Então a questão 6 é uma questão bem supimpa, bem legalzinha, assim, né? Equação padrão e tal. Bora lá para a questão 7. Bom, galera, e essa questão 7, né, é um clássico das provas do IME, né? Um clássico da trigonometria, certo? O IME adora cobrar esse estilo de questão, né? Parece até o SBT botando lá o chato, né? Tá botando aí desde da década de 80, mas nunca perde a graça, né? Isso. E da mesma forma, o IME também cobra questões relacionadas a trigonometria, nem envolvendo 2π sobre 7 e tudo mais. Mas professor, aqui eu só tô vendo o π sobre 14, 3π sobre 14, enfim. Como é que isso vira 2π sobre 7? Simples, pelo primeiro bizu. Se você pegar o seno de x e converter para cosseno de π sobre 2 menos x, tudo isso aqui vai ficar cosseno de 2π sobre 7, 4π sobre 7 e 6π sobre 7, né? Ah, agora eu entendi. Agora eu saquei! E aí, pessoal, já teve vários exemplos aí de provas passadas do IME que pediam para você desenvolver ou a soma desses cossenos, ou o produto, ou a soma 2 a 2, enfim. E em todos esses casos, certo? A dica é sempre a mesma, tá?
você escrever o cosseno de 2kπ sobre 7 como o ômega k mais o ômega menos k sobre 2, onde o ômega ele é o sin de 2π sobre 7. E aí você pega, abre a conta, aquela coisa tudo, vai cancelando os caras, e daí você consegue achar a resposta, tá? Então, basicamente é uma questão que o Mimi adora cobrar, certo? É uma questão muito bonita, certo? Por isso que é um clássico, assim, atemporal, né? Enfim, né? Talvez alguém reclama assim, não, mas essa questão é velha, né? Mas como diria a música do Sérgio Reis, né? Panela velha que faz comida boa, né? Então... Calado é um poeta. Mas se a questão 7, por um lado, ela é bem agradável, um clássico, né? Enfim, a questão 8, meu amigo, é conta que não acaba mais. Rapaz, o que dizer dessa questão 8, né? Não é exatamente aquela questão com a ideia mais difícil da prova, mas sem dúvida foi a mais trabalhosa, né? Aposto que o aluno tava lá fazendo conta pra caramba, tentando descobrir os caras. Rapaz, ele só deve ter perguntado, né? Rapaz, que foi que elaborou essa questão, né? Desgraçado! Desgraçado! Desgraçado. Desgraçado. Desgraçado! Desgraçado! Enfim, né? Porque era muita conta mesmo, tá, pessoal? Infelizmente não tinha outra maneira de sair, você tinha que determinar o lugar geométrico do cara e tudo mais. Mas como é que a gente poderia começar a desenvolver essa conta, professor? A primeira ideia, o primeiro bizu, é perceber o seguinte, né? Esse ponto C aqui, ele tem essa bissetriz aqui, dado por essa equação, então você já consegue o coeficiente angular, que seria aí o 7. E aí, para poder achar os coeficientes angulares dessas retinhas aqui, você poderia simplesmente observar esse primeiro bizu, que é justamente o cálculo da tangente entre duas retas, né? Basta você achar os coeficientes angulares de cada uma das duas e aplicar a fórmula da tangente da diferença. E uma vez feito isso, você simplesmente igualava a tangente desse ângulo com a tangente desse, abria conta pra caramba, né? E tinha umas expressões lá gigantes, uma delas se cortava, só que aí você tinha que analisar se era zero ou não, enfim, né? Aí depois, né, o aluno já tá lá de saco cheio, fazendo conta, abrindo, não sei o que, mas aí vem a seguinte expressão. Parece verídico. Pois é, né, gente? Aí depois do cara usar aquele primeiro bizu, fazer o coeficiente angular lá, calcular a bissetriz, enfim, igualar um módulo igual ao outro e fazer os casinhos e tal. Aí ele pensa, né, caramba, agora finalmente vai dar certo, depois de muita conta eu vou achar a excentricidade na moralzona e tal. Aí ele pega e se depara com essa equação aqui, né? Tô lascado! Aí o cara olha assim, já bate aquele desânimo, né? Sai, desgraça! Pra que XY, cara? Que é o ser humano que bota XY no meio das contas, velho? O cara desse não tem coração, velho. É daí pra pior. Aí o cara fica logo deprimido, né? Mas existe uma salvação pra esse tipo de coisa, que é justamente como eliminar o termo XY através da matriz de rotação, tá? Então vamos supor que você queira achar novas coordenadas. E qual é o ângulo, professor, que a gente vai ter que usar aqui para poder eliminar essa rotação, certo? Vamos supor que, em termos gerais, você tem uma cônica aqui, a x2 mais 2bxy, cy2, etc., igual a zero, né? Tudo que você tem que fazer para eliminar esse sujeitinho ruinzinho é aplicar um alfa tal que a tangente de 2α seja igual a esse valor aqui. Isso sobre isso menos isso. Porque quando você faz isso, você substitui os valores, vai dar mais conta ainda, certo? Aí no meio do caminho, o que é que vai acontecer com o XY? Sumiu! Pois é, né? Fazer essa conta aí, você vai abrir, aí você faz isso, dá uma porrada de conta aí e tal, mas no final tem um XY some, você consegue fazer a tua cônica normalmente como outra qualquer e... que foi, amor? Ah, obrigado! Obrigado, amor! Aí no final dá tudo certo, né? Aí é tranquilo, é favorável, né? Ou será que não? Aí você abre aquele sorrisão, né? Ou não, né? Depois de fazer tanta conta, o cara fica puto mesmo, né? Pois é, né? Questão 8 é uma questão realmente muita conta. O cara não pode ser água com músculo. Tem que ter fibra, né? Na hora de pegar pra fazer a conta e tudo, tem que ter fibra matemática de verdade. Aqui nós constrói fibra! E o que dizer dessa questão 9, né, pessoal? Na minha opinião, foi a questão mais bonita de toda a prova, tá certo? Questão bonita, questão bem feita, questão formosa.
E cara, por que essa questão ela é tão bonita, certo? Porque basicamente você tem duas abordagens. A primeira abordagem pode ser basicamente por geometria analítica, né? Você coloca o eixo, faz a conta, calcula as tangências e tudo mais, mas... Enfim, né? Assim como na questão 8, né? Quem se arrisca a fazer por analista na questão 9 só tem uma coisa a dizer. Se f***eu. Mas existe uma outra saída, né? E essa saída é que eu acho que é a mais fabulosa de todas, que é justamente analisando geometria plana, beleza? E para isso a gente vai precisar de um único bizu, que é justamente o Teorema do Bico. Que cara mais engraçado. Não, gente, não é piada não, certo? O nome do teorema é esse mesmo. E basicamente o teorema diz que quando você traça a partir de um ponto duas tangentes a uma circunferência, essas tangentes têm o mesmo comprimento, né? PA igual a PB, né? Por isso que forma um bico, né? Aqui tem um passarinho e tudo mais. Enfim, né? Então, basicamente, com a gente usando isso aí, a gente já percebe que quando a gente considera que a P mais PB, essa soma vai ser justamente esse comprimento aqui, se a gente for pegar essa parte, mais essa parte, ou seja, o AP mais PB, ele vai ser esse pedaço aqui, que é o AC pelo teorema do bico, mais o BC. E pelo fato disso ser uma constante, significa dizer que o meu lugar geométrico nada mais é do que uma elipse, que vai passar pelo vértice C e que tem focos, esses caras aqui. O miserável é um gênio. Basicamente a questão é só isso, mas não deixa de ser uma questão difícil, porque o cara tem que ter essa sacada, né? Essa sacada genial é que permite destruir o problema em questão de segundos, né? E eu acho isso fascinante, cara. Por isso, na minha opinião, é a questão mais bonita da prova. Que demais! E para finalizarmos a prova do IME, vamos falar aqui da questão número 10, né? Que apesar de não ser exatamente uma questão difícil e tal, talvez possa até ser classificado como uma das mais fáceis, mas é uma questão bem interessante porque envolve material radioativo, né? Basicamente se trata de um cara que quer despejar um lixo radioativo, né? Não sei se ele tá querendo fazer uma usina nuclear ou uma bomba nuclear. Eu acho que esse cara é louco. Ele é mesmo biruta. Ei, macho, eu fico até pensando aqui, né? Já imaginou o Enéas na presidência, a gente construindo uma bomba atômica lá, né? Sou o único candidato a presidente que tem coragem de dizer que o Brasil precisa construir a bomba atômica. Mas enfim, né? Bomba nuclear à parte, né? A questão ela basicamente fala de um cara que tá querendo jogar os resíduos dentro do recipiente e assim, né, bicho? O cara é preguiçoso, né? Ele não quer construir vários recipientes, ele só quer construir um só, né? Pra ficar despejando ali a... Enfim, né? E aí a questão quer saber qual é a menor área superficial possível de modo que eu consiga despejar todo esse lixo, né? Porque o cara é mão de vaca mesmo, ele não quer gastar dinheiro, quer gastar o mínimo possível, né? Então, a ideia aqui para se resolver essa questão são basicamente dois bizus, né? Primeiro, calcular a soma de PG infinita, tá? Porque se você for observar pelos lados da questão, o lixo que vai caindo sempre é o lixo inicial dividido por 3, tá? No caso, o lixo do dia anterior sobre 3 fica o lixo inicial sobre 3 elevado a n. Então você soma tudo isso através da PG infinita e você tem o total de lixo que vai ser despejado dentro do paralelepípedo, né? Em segundo lugar, quais vão ser as dimensões desse paralelepípedo? Aí você pode usar MAMG, fixado o volume, aí você vê que isso aqui vai dar área superficial. Então, para a área superficial ser mínima, tem que ocorrer igualdade da MAMG, ou seja, todas as medidas elas acabam sendo iguais e o nosso recipiente essencialmente vai ser um cubão, né? Adoro. Então a questão é basicamente isso, né? Sobre um lixo radioativo que fica acumulando dia após dia. E o cara quer simplesmente meter tudo isso aí dentro do cubão, tá certo? E é isso aí mesmo, beleza? Bom, galera, então isso aí foi o comentário 1000 graus, né? O comentário mais descontraído, mais zoeira aqui, né? Pra gente meio que se divertir um pouquinho, tá certo? Não tô aqui disposto a ofender ninguém, tá? Ainda bem. É porque essas coisas que a gente foi falando, né? Essas besteiras aí, é só zoeira, tá, pessoal? A verdade é que eu achei essa prova muito bem elaborada, as questões estavam muito boas mesmo, né? Tem algumas que fizeram a gente passar umas raivas na hora de fazer umas coisas, mas faz parte, né? A prova do IME tem que ser uma prova difícil mesmo, tá certo? Tem que ser uma prova desafiadora e isso faz parte do desafio, né? Então, a banca tá de parabéns, né? Mas isso aqui é um comentário só pra gente brincar mesmo, né? Relaxar, enfim, né? Esparecer um pouco mais a cabeça, né? E só pra lembrar aqui, pessoal, já aproveita, deixa o like no vídeo, tá certo? Compartilha aí com seus amigos aí, de turma aí, tá aí. E também quem não for assim, né? Só pra dar umas risadas aí, né?
ver esse cara aqui meio engraçado, né? Ou então só pra você rir da minha vergonha alheia mesmo, né? Enfim, mas aproveita, se inscreve aí, tá? Ativa o sininho pra não perder mais nenhum vídeo novo. Conto muito com a sua colaboração, tá? E antes da gente terminar o vídeo, eu fiz umas previsões, né? Um pouco antes da prova da segunda fase do IME. Vamos ver se eu acertei, se eu errei, como é que foi, né? Então, bora lá ver isso. O meu primeiro chute, certo? É que uma dessas questões vai ser de álgebra linear, certo? Eu acredito que vai ser algo relacionado a sistema com um determinante. Acertou. Cara, eu falei, bicho. Eu não tava sentindo, assim, bem forte que aquela questão envolvendo determinante, sistema e tudo mais, que foi exatamente a questão 5, beleza? Então, basicamente, todas as regras ali, quase tudo que eu falei, acabou se confirmando nessa questão. E assim, não é porque eu tenho o poder de Chico Xavier não, tá pessoal? É porque não foi contemplado isso na primeira fase, então era muito provável que o IME fosse contemplar bastante isso na segunda fase, né? Então até por isso que eu falei que acreditava fortemente que ia cair, porque é o estilo do IME de querer cobrar todo o conteúdo, né? E dito e feito. Outra questão que eu acredito fortemente que vai cair na prova de matemática é uma questão relacionada à geometria plana, certo? E porque não caiu na primeira fase, caiu mais espacial, e eu acredito que na segunda fase eles vão querer cobrar algum problema relacionado ao triângulo, para calcular algumas áreas, ou então para envolver alguma forma de raio, circunraio, enfim, né? Basicamente será uma geometria do triângulo, eu aposto fortemente nisso. Acertou? Como é que te ensinou, velho? E outro chute aqui que a gente foi na mosca também, né? E que também era um chute bem previsível, era de geometria plana. Porque não caiu nada na primeira fase, né? E a questão 9, ela é justamente essa questão envolvendo a geometria do triângulo, umas coisas com um em círculo, ex em centro, enfim, né? No caso aí foi o teorema do bico. Mas eu acho que esse chute aí, ele era um chute esperado. E como a gente estava esperando, acertamos também, né? E o meu terceiro chute aqui de questão, tá certo? Vai ser uma questão de análise combinatória, né? Mas não uma análise combinatória envolvendo probabilidade, porque isso aí caiu bastante na primeira fase, né? Eu acredito que dessa vez vai ser uma probabilidade bem de contagem mesmo, ao bom e velho estilo. Acertou. Tá? E eu tô achando que o lema de Kaplansky vai ser o cara da vez. Bom, gente, então isso foi um chute assim, bem mais ou menos, né? Por quê? Porque eu adivinhei que realmente era uma questão de combinatória, envolvendo contagem e tudo mais, de outra maneira, mas eu acabei apostando aí no lema de Kaplansky, né? E nesse sentido, a aposta não foi dessa vez, né? Acabou sendo o princípio da inclusão e exclusão, mas vamos botar aí meio certo, tá ligado? Porque eu acho que apostar em combinatória e contagem foi uma aposta razoável. Outra questão que eu acho que seria legal se caísse, que eu torço pra isso, é uma questão envolvendo números complexos, certo? Mas dessa vez não vai ser um complexo na geometria, e sim uma coisa mais algébrica, né? Envolvendo manipulação algébrica mesmo, você passar pro outro lado, fatorar o cara, olhar módulo, esse tipo de coisa, né? Uma equação em complexos, mais algébrica mesmo. Mais ou menos. Essa aposta aí de complexo, né? Uma coisa mais algébrica e tudo mais, foi basicamente meio acertado também, né? Eu acho que talvez uns 70%, porque apesar da questão 2, no final das contas, ela desembocar um pouco mais para a geometria, mas para você descobrir o local, você tinha que trabalhar lá com a forma algébrica do complexo, né? Então acho que foi, mais ou menos, né? Acho que dá pra considerar aí. E o meu chute aqui com a eventual quinta questão seria basicamente uma questão de trigonometria, né? Talvez alguma coisa misturando aí log, seno, cosseno, enfim, alguma igualdade trigonométrica, você vai ter que manipular alguns caras e talvez usar prostaferese, arco duplo, arco triplo, esse tipo de coisa, para poder simplificar a expressão e chegar na solução do problema, né? Então acho que essa aí seria uma aposta aí pra uma questão de trigonometria. O miserável é um gênio. Cara, esse chute aí chega a dar aquela alegria, assim, né? De ver que, pô, velho, eu sabia que ia cair uma equação trigonométrica envolvendo um log misturado e tudo mais, aquela coisinha de condição de existência, né? E, cara, e a minha alegria foi enorme, porque durante o ano assim eu trabalhei bastante com meus alunos, né? Isso aí, então eu fico bem feliz de ver uma questão que a gente trabalhou bastante cair desse jeito aí. Eu acho assim que foi um chute muito bem dado, né? Eu acho que essa reprevisão realmente foi bem na mosca, sabe? E uma outra aposta que eu faço aqui é relacionada à geometria analítica, tá certo? Dessa vez eu acho que a geometria analítica vai ser cobrada na prova, vai ser mais uma geometria de analisar cônica, né? Não um conjunto vazio que cai na primeira fase, mas cônica mesmo, uma elipse, uma hipérbole, um parábola, então é bom você recordar aí as formulazinhas de distância focal, raio vetor, né? Enfim, essas coisas características de cônica, beleza? O maluco é brabo. E outro chute assim que foi bem certeiro, foi bem na mosca, foi justamente essa parte de geometria analítica envolvendo cônicas, equação de rotação e tudo mais, né? Eu falei isso, certo? E assim, embora tenha sido um chute certeiro, né? Mas era um chute previsível porque na primeira fase não se cobrou muito geometria analítica, né? Teve aquela questão de cônica que dava conjunto vazio, mas aquilo ali meio que não conta, né? Então eu acho que na segunda fase eles quiseram cobrar geometria analítica bem raiz mesmo, aquela cônica e tudo mais. Eu acho que esse aí tá na lista dos chutes acertáveis e previsíveis, né? Mas acertamos, né? E o meu chute aqui para a sétima questão vai ser uma questão de teoria dos números, tá certo? Vai ser alguma coisa envolvendo equação de Alfantina, envolvendo aí alguns números primos, talvez você olhar o módulo 3, módulo 4, para poder achar um cara quadrado perfeito, fazer uma fatoração, enfim, né? Uma equação... Não.
Você é burro, cara, que loucura. Bom, gente, a verdade é que esse chute foi uma merda, né? Então não caiu nada de teoria dos números, né? Eu acho até que eu deveria ter pensado um pouquinho mais, porque na primeira fase já caiu 3 questões de teoria dos números, né? Então eu acho que os corretores devem ter pensado, pô, já caiu demais, vamos deixar isso pra lá. Mas enfim, né? A bola fora, né? Acontece, né? Outro chute, pessoal, que eu acho interessante se fazer é de uma questão envolvendo polinômio, né? Talvez alguma delas com raízes, IPA e IPG, ou equação recíproca. Bom, galera, então esse chute aí se provou bem na mosca mesmo, né? Basta só olhar aí a primeira questão. E assim, né, eu tava meio que esperando, por quê? Porque na primeira fase não se cobrou polinômio, né? E eu fiquei pensando, poxa, como é que o cara poderia cobrar polinômio e misturar com algum outro assunto, né? Que eu não gosto de misturar também. Eu pensei, que tal o PA e PG, né? E acabou sendo exatamente o que a primeira questão tava a oferecendo, né? Uhul! Eu acho, pessoal, que vai cair mais uma questão envolvendo funções, tá certo? Seja equação funcional, seja função misturada ali com recorrência, tá certo? Acho que isso aí é uma boa pedida. O outro chute que eu fiz aqui foi uma equação funcional envolvendo recorrência, né? Acabou caindo recorrência, que foi a 10ª questão, mas de equação funcional, né? Isso aí foi totalmente pra fora, chutei lá pra cima mesmo, acabou não cair nada, então acontece, né? Você chuta, você acerta, você erra, faz parte da vida. E a última questão, pessoal, acho que vai ser uma geometria espacial, né? Envolvendo alguma coisa com eixos tridimensionais, talvez para fazer um solo de revolução, talvez para você conseguir detectar quem são os pontos ali no espaço, não sei, mas eu acho que ela vai cair uma de espacial onde você pode colocar eixos tridimensionais para resolver o problema, beleza? Errou feio, errou rude. E por fim, geometria espacial, né? Todo mundo tá imaginando aquela geometria espacial, com o cara vendo uma outra visão, não sei o que e tudo mais. E acabou caindo um negócio num cubo lá, né? Uma questão bonitinha, MAMG, mas não era essas coisas todas assim em termos de dificuldade, né? Então, assim, caiu geometria espacial, mas... só comer, né? É isso que a gente diz quando não quer mentir, mas também não quer dizer a verdade. Pois bem, pessoal, então assim, dos 10 chutes, né, que a gente acabou fazendo ali no vídeo passado, né, uns 5 se mostraram realmente bem na mosca, bem acertado. Uns 3 chutes ali mostraram-se meio mais ou menos e tudo mais. Teve 2 chutes que foram pra fora, né? Ou seja, basicamente aquele chute que a gente faz ali tentando se basear em provas passadas. Você acerta uma, você erra outras, enfim, né? Bom, então assim, né? Podemos dizer essencialmente que a gente acertou 5 chutes, né? Teve uns 3 ali que foram em direção ao gol, mas não chegou a entrar totalmente ali, aquela coisa toda. E teve 2 ali que foram pra fora, né? Então, sei lá, acho que 6,5 aí. Tá bom. Bom, galera, então por esse vídeo é isso, né? Espero que vocês tenham gostado desse comentário mais zoeiro, divertido, né? Nas previsões também. E dia 10 de dezembro já vai sair o resultado, né? Então eu tenho total confiança aí de que vai dar tudo certo pra você, amigo internauta. Você vai comemorar, vibrar aí com o resultado, com a aprovação, né? Vai raspar a cabeça, ficar com a careca bem peladinha aí, né? Enfim, né? Tenho certeza que vai ser só felicidade e alegria, beleza? Então eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Valeu, pessoal. Um abraço.